Pastor Jean, obrigado, tá, pelas suas palavras tão gentis com relação a mim. Também quero agradecê-lo por ser um amigo. Tenho aprendido muito com o pastor Jean. Tivemos o privilégio de nos conhecer em algumas das suas viagens aí para os Estados Unidos, preparando para esse grande desafio do Life on Life. Então também trago no coração essa igreja. Quando eu estive aqui, eles me trouxeram aqui nesse prédio. Esse prédio estava em construção não, em reforma. Vocês ainda não tinham mudado para cá. Nos meses seguintes vocês fizeram os primeiros cultos aqui. Então, a alegria de ver isso aqui concretizado, renovado, a igreja crescendo. Temos boas notícias aí vindo aqui de Goiânia. Deus abençoe você. Quero agradecer também o presbítero Felipe, a Nábila, que estão me recebendo na sua casa. Obrigado, Felipe, pela consideração, amizade, companheirismo, tá bom? Bom, também trago aqui o abraço da igreja de Londrina, Igreja Presbiteriana Central de Londrina, passando ali pelo norte do Paraná. Faça-nos uma visita, vai ser recebido aí com muito amor e carinho, também com a família da fé, lá no norte do Paraná, em Londrina, tá bom? Abra sua Bíblia então, agora nós vamos compartilhar o texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. E nós vamos responder algumas perguntas. Enquanto você vai abrindo o texto, quero que você me ajude a pensar em qual que é a forma correta de se aproximar de Deus. Como se aproxima de Deus? Algumas pessoas têm uma visão de Deus que às vezes é dada pelos desenhos do passado de um Deus soberano, sentado em trono nos céus e jogando raio na cabeça das pessoas que fazem maldade, né? Um Deus ligado a essa questão do temor. Há outras pessoas também que têm uma visão também equivocada de um Deus que é puro amor, que abraça, que aceita as nossas mazelas sem requerer de nós transformação. E hoje nós vamos ver uma dessas aproximações e tirar algumas lições de alguns personagens que aparecem nessa história. O texto está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, diz o seguinte, a minha versão: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Se eu pudesse dar o título dessa mensagem, eu daria o seguinte: as migalhas da graça. Porque foi isso que foi a proposta dessa mulher. Essa mulher nos ensina aqui essa aproximação correta de um homem e de uma mulher diante de Deus. Ela passou uma situação terrível, a sua filha estava ali endemoniada, e ela vai buscar solução naquele da qual ela tinha ouvido que poderia curar sua filha, expulsar o demônio. Ela vai a Jesus. É interessante a circunstância aqui, porque Jesus está nesse processo de entrega. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus intencionalmente correu para a cruz. Ele intencionalmente escreveu a sua história para o encontro com a cruz. Ele não se desviou dela. E parece que nesse momento ele procura um lugar para descansar em um território gentil, longe do território judaico, nas terras de Sidom. Então ele se aproxima desse lugar não para fugir, mas parece que para um preparo do seu último sprint, o sprint final da sua corrida à cruz, a sua entrega à cruz. Parece que essa passagem descreve essa única oportunidade que Jesus saiu da Palestina, saiu do território judeu, sentido
supremo dessa passagem, então, fica bem claro que é a pré-anunciação da propagação do evangelho também a nós, que não somos judeus. Jesus, ele entrega uma mensagem para essa mulher cananeia, como se fosse uma mensagem para mim e para você. Eu quero que você faça esse esforço de se inscrever na história. Muito importante quando nos damos com os textos bíblicos é nos entendermos na história. E se faz de uma forma equivocada a leitura de quando você e eu nos encontramos com o herói da história. O herói tem nome, e é bem claro nesse texto, é Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Agora, vemos aqui que existem alguns personagens, e entre eles nós vemos aqui os apóstolos, muito evidente quando eles pedem para que Jesus expulsasse aquela mulher, que era mais um estorvo aos seus olhos. Nós vemos o próprio Jesus interagindo com essa mulher, vez ou outra em silêncio, vez ou outra trazendo desafios, e vemos a própria mulher, que era uma estrangeira. Ela morava perto do território judaico e ela sabia das leis judaicas. Ela sabia que ela não tinha direito nenhum de se aproximar de Jesus, o santo, um rabino, um mestre. Ela sabia que ela não tinha autoridade de clamar a nada, porque Jesus não tinha vindo para eles, tinha vindo para os judeus. Ela tinha essa noção, mas a situação dela era tão grave que ela não via outro momento e outra pessoa a pedir ajuda. Você sabe que existem alguns tipos de pessoas no mundo. Existem os covardes, existem as pessoas normais, existem os heróis, existem os pais. Os pais são pessoas que fazem de tudo pelos seus filhos. Você que é pai e mãe, certa vez, com certeza, seu filho, sua filha passou por algum exame, ou até mesmo para fazer coisas rotineiras, a saúde, e eu tenho certeza que se você pudesse, você se colocaria no lugar dos seus filhos. Imagine o coração dessa mulher, em frangalhos, pela dor da sua filha, sem saber aonde procurar ajuda. Então, mesmo sabendo que Jesus não veio para ela, ela corre em direção àquele que ela ouviu falar, quem sabe ela até viu fazendo milagres, operando maravilhas naquela região. Ela vai a Jesus, e ela começa então a pedir, ela clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E é interessante que os primeiros personagens dessa história, que são os apóstolos, eles aparecem. E os apóstolos, eles parecem ter uma revelação progressiva de quem é Jesus. Eles começaram a seguir aquele homem no mar da Galileia, que os chamou para serem pescadores de homens. Eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Até então, eles achavam que era mais um rabino passando, e mais uma oportunidade de crescer no estudo. Mas eles vão evoluindo e caminhando com Jesus. Jesus vai fazendo milagres, até que em certo momento eles não tenham outra declaração a não ser dizer que Jesus era o filho de Davi, era o filho de Deus, o Deus encarnado. Mas você vê que esses apóstolos já estão gradativamente compreendendo quem é Jesus. Eles não achavam que Jesus era daqueles que dava atenção a todos. Eles estavam se vendo mais como guarda-costas de Jesus do que uma agência do reino de Deus. Eles queriam tirar todo tipo de importunação de Jesus, e eles fizeram isso vez ou outra. Você lembra quando as crianças vieram até Jesus? Eles quiseram tirar as crianças. Eu fico imaginando um Jesus que era muito agradável com crianças. Eu não sei qual a visão que você tem de Jesus, porque criança, ela é muito real, ela só vai no colo de pessoas que são agradáveis. Jesus não era uma pessoa carrancuda. Jesus certamente pegava as crianças no colo, colocava nos ombros, brincava. Quem sabe eu tenho a visão de um Jesus que brincava de esconde-esconde com as crianças ali da sua região. Esse é um Jesus. Jesus era acessível. Jesus não era um CEO de uma grande empresa, da qual eu e você precisamos ligar, marcar com antecedência na agenda, para que, se ele tiver tempo e achar que você é uma pessoa importante, te dará atenção. Jesus não é desses. Jesus não é desses que passa desapercebido frente às dores do coração do ser humano. Jesus é daqueles que se aproxima do coração em ruínas. Jesus é daquele que ouve até mesmo os mais marginalizados. Então os apóstolos, eles falam assim: olha, libera essa mulher, manda ela embora, ela está importunando. Para mim, aqui os apóstolos representam aquele tipo de pessoa que fazem até a obra,
mas o fazem sem coração. Cumprem uma escala, mas cumprem sem coração. Estão envolvidos com a obra da igreja local, mas estão fazendo um trabalho sem coração. São pessoas que estão mais se importam mais com o formato, a forma, do que a essência. São pessoas que estão mais preocupadas com a performance do que com o coração engajado naquilo que fazem. São pessoas, como eu disse, que fazem a obra sem coração. Eu poderia resumir, são realizações sem coração. Jesus, ele já tinha falado sobre isso. Quando você vai ver um pouquinho mais para frente, Mateus 23, ele censura os fariseus e escribas, e em todo o seu processo, seu ministério na terra, ele sempre falou contra os religiosos. A religião tira o coração da nossa obra. Mateus 23, você não precisa abrir também, o versículo 23, ele fala: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele fala, existe um complemento todo. Existe uma vida de intimidade, devoção, leitura da palavra, oração, quebrantamento. Mas nós somos, e eu posso falar nós, porque eu estou envolvido na igreja desde pequeno. Tive o privilégio de nascer num lar cristão, tive o privilégio de aprender a palavra de Deus desde a minha infância. Então eu sei essa dor de se envolver de coração, de alma. Eu sei o que é muitas vezes apenas cumprir tabela, o que dizemos. E nós somos desafiados aqui por Jesus a envolvermos o nosso coração, a nos envolvermos com a obra. Nós podemos também nos esconder atrás das realizações que as pessoas fazem ou que a instituição faz. Aqui não acontece, pastor Jean, mas em Londrina é fato. Tem gente que só jejua e ora quando a gente pede. Aqui não, eu sei que aqui é diferente, mas em Londrina, o pessoal lá precisa aprender com o pessoal daqui de Goiânia. A pessoa só ora se a gente marcar uma vigília. A pessoa só jejua se a gente falar assim, nós vamos jejuar essa semana. A pessoa só lê a Bíblia se você falar assim, nós vamos ler a Bíblia juntos. A pessoa só se envolve se tiver uma agenda. Ela só se vê incluída se o pastor pedir. Ela não desenvolve o seu próprio protagonismo com relação à palavra de Deus. Nós temos um prédio lá e nós construímos uma torre, literalmente uma torre, chamamos de torre de oração. Nós temos um ministério de oração 24 horas. Todos os dias da semana temos pelo menos uma pessoa nessa torre que consegue ver a cidade, orando e intercedendo pela cidade de Londrina. É lindo de ver isso. Mas a torre de oração na minha igreja pode se tornar um ídolo. E pode se tornar um salvo-conduto para que eu não ore. Porque eu participo de uma igreja que tem uma torre de oração. Parece que é um salvo-conduto para que eu não ore. Porque eu faço a pergunta para você, o que é pior? Não orar ou orar pouco? Você pode cair no equívoco de falar assim, é claro que não, orar é pior. E eu quero desafiar você a pensar diferente, que orar pouco é pior do que não orar nada. Porque muitas vezes quando nós não oramos, sabemos que nós não oramos por aquela situação. O problema é quando oramos aquela oração protocolar, quando oramos aquela oração para que fala assim, eu orei, agora Deus tem e é obrigado a me abençoar. É esse tipo de coração que os apóstolos tinham. E quantas vezes eu me encontro nessa situação, fazendo a obra sem o coração, sem me envolver, sem olhar nos olhos das pessoas. Vocês têm aqui o que chamamos de candeias, é isso? Que são os grupos pequenos, os lares, assim por diante, coisa linda. Mas quantas vezes nós estamos nas nossas candeias e nos esquecemos que fazemos parte de pessoas, nos preocupamos mais com a dinâmica, com a forma, e nos esquecemos de olhar no coração das pessoas, olhar nos olhos delas. Veem que elas trazem suas ruínas, trazem suas dores, e muitas vezes somos tão insensíveis. Fazemos como os apóstolos, libera ela está como um estorvo diante de nós. Esses são os apóstolos. Esse foi o primeiro golpe que essa mulher levou, dos apóstolos, aqueles que deveriam cuidar dela. Mas isso não foi o único golpe. A própria descrição do Evangelho de Mateus que nós lemos
fala sobre isso. Essa é uma mulher cananeia. E eles eram inimigos. Os cananeus aqui e os judeus não se davam bem. É mais ou menos como o Brasil e a Argentina, ainda mais depois de perder de 4-1 da Argentina. A gente não quer ver a Argentina mesmo. Não sei se tem uma Argentina aí, irmão, me perdoe em nome de Jesus. Por quê? Porque eles não se davam bem, muito mais do que disputas de futebol. Havia uma disputa de nacionalidade, religiosa, havia muita coisa envolvida. Eles se tratavam como seres inferiores. Então, essa mulher, ela recebe vários golpes, ela era estrangeira, estranha. E aqui Mateus parece mostrar que ela não faz parte desse cenário. Há uma mulher cananeia nessa história que não deveria estar aqui, e eu quero apontar isso no meu texto. Ela não deveria estar presente nesse cenário. Jesus, os apóstolos e só. Mas de repente uma mulher vem para estragar o que os jovens dizem, para estragar o rolê. Ela aparece na história. Então é o segundo golpe, como ela é descrita. Mas mais do que isso, um outro golpe veio do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o personagem aqui também dessa história. O primeiro golpe de Jesus foi o silêncio. O silêncio aqui de Jesus não foi para machucar essa mulher, mas foi para aprofundar a relação. Hoje nós estamos numa sociedade muito acelerada, nós estamos sempre conectados, nós queremos fast food, nós queremos respostas rápidas, nós queremos tudo muito rápido, porque nós não temos tempo a perder. Hoje ninguém mais tem o tempo para se assentar na mesa e, como o Baruch diz na sua canção, para alimentar o que a alma anseia. Não há mais tempo para isso. Correndo para todos os tempos, para todos os lados, melhor dizendo. Então, quando Jesus, ele se silencia, ele está falando o seguinte: ó, a nossa conversa tem que sair do nível da superficialidade, precisa aprofundar. Eu não sei se você já conversou com alguém que está totalmente presente nessa conversa. Hoje a gente tem até medo, quando a pessoa realmente olha no fundo dos seus olhos e está parada, pronta, sem celulares na mão, para te ouvir. As pessoas não conseguem nem mais cruzar os olhares, ela tem que olhar para outros lados, porque é inusitado ver pessoas que estão totalmente presentes para conversar com você. Jesus, ele se faz presente nessa história, com o silêncio. O que eu e você não podemos confundir é o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Quantas vezes eu e você experimentamos o silêncio de Deus? E que o nosso coração há de se confundir pensando que Deus não está ausente, não. Deus está chamando você e eu para nos aprofundarmos na relação, para colocarmos esse papo, tirarmos essa conversa da superficialidade e mergulharmos no coração. Então eu posso dizer que o silêncio aqui aprofunda as relações. Quem sabe você que é casado, você deveria se silenciar para ouvir mais o seu cônjuge. A própria palavra diz que você deveria estar pronto para ouvir e tardio para falar. A palavra do Senhor diz também que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Ela mostra que o silêncio faz parte do diálogo. O silêncio faz parte dessa concepção do coração do ser humano. Precisávamos aprender a nos silenciar. A oração, por exemplo. Sabia que na oração também cabe-se o silêncio? Saber ouvir a Deus, saber desfrutar de Deus, saber meditar na palavra. O silêncio aprofunda as relações. Jesus não é algo ou alguém que entra na nossa vida para aliviar nossas tensões, para estar escravo da nossa agenda. Ele é muito mais que isso. Então ele está mostrando para essa mulher cananeia e nos mostrando também nessa noite que ele quer ser o centro da nossa existência, que ele não quer ser o bombeiro. O bombeiro serve para quê? Para apagar o fogo no incêndio, mas ele não constrói ou reconstrói aquilo do qual o fogo consumiu. Jesus não pode ser chamado como o bombeiro da nossa vida. Jesus, preciso da sua intervenção agora, porque está pegando fogo. Então Jesus vem, apaga o fogo e vai embora. Ele não é bombeiro. Na verdade, Jesus é um carpinteiro. Ele também não é a carpintaria ali, né, no original. A ideia de Jesus não era aquele trabalho fino. Às vezes você pensa que Jesus fazia cadeiras e mesas. Fazia também, mas ele também fazia as vigas de uma edificação.
Ele fazia a estrutura de uma casa. Então nós não estamos abrindo nosso coração apenas para uma mudança de interiores, uma arquitetura de interiores. Não, Jesus não veio para mudar o tapete da sua casa apenas, ou mudar a mobília do seu coração. Jesus veio para realmente reconstruir a nossa vida. Então ele vem aqui, aprofunda as relações e mostra para essa mulher que ela deveria entender que ela precisa entregar sua vida inteira nas mãos do Senhor, porque Deus não quer apenas curar a filha dessa mulher, ela quer alcançar a própria mulher. E é isso que a relação que nós temos com Cristo nos faz entender e compreender. Ou você pensa que quando você dobra os joelhos para orar, você está apenas intercedendo por algo e você não vai ser o alvo da manifestação do poder de Deus. Porque antes da sua oração ser respondida, o coração daquele que dobra é tocado, manifestado o poder do Senhor nesse coração. Então nós somos o primeiro alvo dessa oração. Essa mulher vai a Jesus. Essa mulher percebe que Jesus não lhe devia nada. Ela começa a entender: Jesus não me deve nada. Mas mesmo assim ela pede tudo. Como essa mulher me ensina a orar, a saber que Jesus não me deve nada, mas eu posso pedir tudo a Jesus. Eu posso pedir porque Ele é capaz de fazer tudo. E muitas vezes quando nós falamos assim, Deus não está falando comigo, Deus está me chamando para uma relação mais profunda, de mais intimidade, mergulhar no Senhor. Quem sabe Jesus não permanece em silêncio aqui, porque pela primeira vez alguém lhe surpreende. Pela primeira vez ele vê ali no coração daquela mulher uma centelha de fé corajosa, audaciosa. Alguém que se aproxima dele e o reconhece como o único capaz de lhe salvar, porque ela muda o pedido e falou: Senhor, me ajude. A sua oração ela é resumida. Sabe que Deus quer que a nossa oração seja menor, que seja mais direta, que seja mais concisa. Ela agora não pede mais ajuda pela sua filha, ela pede ajuda por ela mesma. Senhor, me ajude. Então Jesus, além do silêncio, ele mostra a sua missão. Ele rompe o silêncio e fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está lembrando a ordem: eu vim para os judeus, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele coloca ela nessa ordem. Ele mostra isso, ele mostra que ele veio para os judeus. Seu ministério se concentrou ali naquela região, primeiramente dos judeus, depois começou a se espalhar, se desenvolver para todas as nações, como foi, por exemplo, com outra mulher, a mulher samaritana. Começa a desenvolver, mas ele mostra: há uma missão, e eu estou rumando a essa missão. Então ele vem com o desafio. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nós estamos numa sociedade de pet lovers, né? Todo mundo ama os cachorros, os bichos de estimação. Eu tenho um bichinho de estimação lá em casa, um cachorrinho. Com muito custo eu peguei aquele cachorrinho, pastor Jean. Fui desafiado pelos meus filhos, mas aí eu perdi o desafio, tive que comprar o cachorro. Mas a gente acaba amando o cachorro, mas eu tenho que ser lembrado de que cachorro é cachorro e de que filho é filho. E nós estamos numa sociedade em que pessoas não levam o cachorro para passear, é o cachorro que leva as pessoas para passear, né? Pessoas que às vezes compram até carrinho de bebê para cachorro. Para minha cabeça isso não tem concepção. Pessoas que num casamento pedem para os cachorros trazerem as alianças para o altar. Perdeu-se o temor. Nós estamos numa sociedade assim, que está se invertendo. E Jesus ele fala assim: ó, existe os filhos à mesa e existe os cachorrinhos. Não é certo eu tirar aquilo que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ele aqui, ele não está sendo indecoroso com essa mulher. Ele não está insultando essa mulher. Ele está falando dos cachorrinhos de estimação. Naquela época, na verdade, chamar alguém de cachorro era um insulto. Mas ele usa uma expressão de um cachorro que fica em casa, os cachorrinhos. Dessa ideia de cachorrinhos de estimação. Então ele estabelece a ordem: os filhos e os cachorrinhos. Tenho certeza que você que tem baixinho de estimação acaba comendo e tira um petisco e joga ali para o seu cachorrinho. Essa é a ordem. Então ele começa a tratar com ela e faz esse desafio.
Fica no ar esse desafio. E qual é a resposta dessa mulher? A sociedade hoje nos faz levantar a voz e falar assim: que absurdo, ele me chamou de cachorrinha, que absurdo um homem me tratar assim, que absurdo uma igreja requerer isso de mim, que absurdo um Deus requerer que eu mude, porque Deus não é amor, Deus não aceita todas as coisas, como é que Ele pode pedir que eu mude? Muitas vezes o evangelho que temos vivido hoje é o evangelho da hipergraça, é o evangelho de que venha como está e permaneça como você é. Não, o evangelho de Cristo é o evangelho, venha como você está, mas prepare-se para mudar, para arrependimento, mudança de caráter, de pensamento, de atitudes. E Ele começa a mostrar isso para a mulher. Inicialmente, nós ficamos perplexos pelo silêncio de Jesus, e agora parece que a perplexidade aumenta com a resposta de Jesus. Essa sociedade não está preparada para esse Jesus verdadeiro. É por isso que o evangelho, ele ao mesmo tempo que abraça, ele traz escândalo. C.S. Lewis já disse isso em uma das suas obras, que não há como você permanecer inerte frente ao evangelho. Ou você se rende a Jesus e o declara como Senhor da sua vida, ou você tem que se levantar e falar: Jesus é um louco, doido, varrido, e eu não vou considerá-lo como Senhor. Não há como você ficar no meio termo. E hoje a sociedade tenta colocar você no meio termo. Não, ele também não é de se desconsiderar, mas ele também não é filho de Deus. Vamos levar os seus ensinamentos. Não me traz a memória aqui, mas um dos presidentes norte-americanos do passado, vendo a palavra de Deus, ele pegou as escrituras e literalmente recortou as escrituras, tirando todos os milagres da palavra, deixando só ensinamentos, como é bom amar o próximo. Mas ele tirou todos os milagres, porque ele não acreditava nos milagres da palavra, queria apenas os ensinamentos como uma ideologia. E Jesus Cristo não veio para trazer uma ideologia. Jesus Cristo veio para trazer transformação radical sobre o coração do ser humano, do homem e da mulher. Então ele vem com esse desafio, mas perceba, e eu quero aqui ir para a última personagem da história. Primeiro os apóstolos, Jesus, e agora a própria mulher cananeia. Primeiro ela foi desafiada pelo silêncio, depois pelo desafio de Jesus. Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Qual é a reação dessa mulher? A reação dela é extraordinária. É digna de um elogio de Jesus no final da história. Fala: sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ali a história muda. Aqui é o clímax da história. O clímax dessa história não está na palavra de Jesus, mas está no que Jesus suscita do coração dessa mulher. Sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela não se ofende com a palavra de Jesus, é incrível isso. Ela não se posiciona sobre os seus direitos. Não, há direitos na minha vida, eu preciso me posicionar sobre eles. Não, ela diz: tudo bem, eu posso não ter lugar à mesa, mas há mais do que suficiente nessa mesa, e eu quero requerer o que é meu, nem se for migalhas. Ela reconhece que apenas as migalhas da graça de Deus seriam suficientes para matar a fome do seu coração. Ela reconhece que Deus poderia saciar a fome da sua alma. Ela não fica ofendida, mas ela responde de forma positiva a esse desafio que o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe a ela. Desde o seu primeiro clamor de misericórdia até a última palavra que ela ouviu de Jesus, essa mulher aceitou tudo que veio de Deus com humildade e fé. Será que eu e você não precisamos nos aproximar de Deus com esse tipo de coração, humildemente, com a certeza de que Deus pode mudar a nossa história em fé? Você lembra aqui que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele fala: portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Parece que ela está ali numa luta com Jesus, de maneira muito respeitosa, eles estão trocando ali como se fossem golpes. Jesus primeiro responde em silêncio a angústia de uma mãe, depois ele vem, desafia essa mulher para de pedir pela sua filha e fala: Senhor, ajuda-me, e ela entra no jogo das palavras. Sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono.
ela respeitosamente luta com Deus. Ela está com a sua filha no coração, é um amor de mãe. Foi esse amor que trouxe uma estrangeira aos pés do Mestre Jesus Cristo. Foi esse amor que fez compreendê-la com paixão, por detrás das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ela vê essa situação e ela para de argumentar contra a sua indignidade. Ela aceita a sua indignidade. Há um livro de um médico suíço cristão chamado Paul Tournier, o livro chama Culpa e Graça, maravilhoso esse livro, e ele fala que eu e você só saberemos o tamanho da graça de Deus quando reconhecemos o tamanho da nossa culpa. Hoje a psicologia, a psicoterapia, com todo respeito aos psicólogos, amo os psicólogos, os psicoterapeutas, usamos do serviço deles, mas a ideia geral é um deslocamento de culpa. Geralmente as pessoas vão chegar, as pessoas que estão ali se culpando por alguma coisa, e a primeira fala é a seguinte: não, você não é culpado. Você não é culpado disso. E se desloca a culpa, tirando a culpa do coração dessa pessoa. Parece que o Evangelho não faz isso, meu irmão, minha irmã. Parece que o Evangelho fala: sim, você é culpado, você é pecador. Só que eu posso deslocar essa culpa para Jesus. Então, quando eu reconheço a minha culpa, eu posso reconhecer também a graça que foi me dada e perdoados os meus pecados. Essa mulher entende a sua indignação, o tamanho da sua culpa, e ao mesmo tempo é abraçada pela graça salvadora de Jesus Cristo. Que coisa linda. Tim Keller, pastor que já faleceu, ele certa vez escreveu: o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. O Evangelho é essa mistura. Eu sou culpado, eu sou pecador, eu vejo a minha mazela. Você lembra de Isaías capítulo 6, o seu chamado? Ah Deus, o que farei? Porque sou homem de impuros lábios. Ele admite a sua pecaminosidade: e vivo no meio de homens de impuros lábios. Então, o texto diz que um anjo pegou com uma tenaz uma brasa viva do altar e purificou os seus lábios, porque ele reconhece as suas mazelas. Essa mulher, ela reconhece quem ela é, ela reconhece a sua indignação, então exalta ainda mais a graça salvadora de Jesus Cristo, nem que se fossem migalhas que caíssem dessa mesa. Então veio um elogio de Jesus, versículo 28. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. A mulher aqui, cananeia, parece compreender melhor o propósito do Messias do que o próprio povo de Israel, porque Jesus dá esse exemplo. Ele veio para os filhos, e os filhos parece que não os reconheceram. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Então ele se estende a sua salvação para todos, e começa a alcançar. Quanta ironia! Os apóstolos que andavam com Jesus, que tiveram essa experiência com Jesus, compreenderam os seus milagres, vivenciaram alguns milagres em suas próprias vidas, não tinham entendido essa grande ideia da graça. E essa mulher que acabou de chegar aos pés de Jesus, compreendeu. Por quê? Porque aprofundou as suas relações com Cristo. Começou seguindo, foi pedindo, clamando, mas ela termina de uma oração de joelhos. Sim, Deus, eu sei que eu não sou merecedora, mas se as migalhas, apenas as migalhas da sua graça caírem sobre a minha vida, eu serei alimentada nessa hora. A mulher então cananeia responde aos seus sentimentos duvidosos com fé. Ela não deixa o desafio tombar a sua fé, pelo contrário, ela processa as suas emoções e ela entrega isso diante do Senhor. Parece que Jesus, o texto não fala, parece que Jesus, ele se levanta à mesa e pede mais uma cadeira. Eis mais uma filha que precisa se assentar à mesa. Na verdade, quando eu olho para a cruz, eu vejo um filho dando lugar à mesa a cada um de nós. Eu vejo um filho de Deus se entregando na cruz por mim e para você, para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo parece aqui mostrar a sua maior missão, que era trazer pessoas à mesa. E me vem à memória mais uma vez Lucas capítulo 14, quando aquela parábola que o próprio Senhor Jesus Cristo disse,
quando uma majestade, um rei soberano dá um banquete, é a parábola do grande banquete, e ele envia convites, mas essas pessoas rejeitam os convites, ninguém aceita o convite para a festa. Então ele chama o seu servo e fala assim: vá pelas ruas, valados, pela cidade, e traga, ele fala, os pobres, aleijados, os coxos, os cegos. E esse servo vem e traz todos e os coloca à mesa. Pessoas que não tinham a roupa para estar nessa festa, pessoas que não sabiam comer com os talheres dessa festa, pessoas que não tinham sido avisadas com antecedência, elas não receberam um convite tradicional, mas de repente elas se veem dentro do palácio, assentadas à mesa, sendo alimentadas pelo banquete dessa majestade. A parábola continua, diz que o servo chegou para o seu senhor e fala assim: eu fiz tudo conforme você me mandou, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Houve lugar para a mulher cananeia nessa mesa. Há lugar para mim e para você nessa mesa. Há lugar para tantos outros. E terminando essa mensagem, há lugar à mesa quando Jesus Cristo tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo partido por vós. Tomou o cálice e disse: esse é o sangue derramado, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Essa é uma mesa para os filhos e filhas de Deus. Essa é a mesa daqueles que pensavam que se alimentariam de migalhas, mas que de repente foram acolhidos. Esse é o seu lugar, a mesa com Deus Pai. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, Ele vai nos levar. E diz o texto que Ele fará uma morada para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há algumas pessoas que às vezes pensam no céu como se fosse uma região com várias casas. E você vai ter a sua casa ali na beira do mar celestial. Você vai ter lá a sua casa assim, assado. Mas parece que o texto não fala muito assim. Parece que o texto fala que dá a entender que teremos uma casa só. E que na hora do almoço e do jantar nós vamos nos assentar com uma grande mesa, com o Pai, filhos e filhas, assentados à mesa, desfrutando dessa vida eterna com Deus. E vamos olhar para o lado e vamos ver a mulher cananeia, e vamos ter o mesmo sentimento: você não deveria estar aqui, eu também não, mas foi pela graça, mesmo que fossem migalhas de graça, fomos alimentados e sustentados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode se colocar em pé, eu queria fazer uma oração com você. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos. Eu não sei que momento da palavra Deus falou com o seu coração, espero que Ele tenha falado, tocado na sua vida, através da ação do Espírito, mas eu queria que você agora aprofundasse essa relação com Deus. Fechasse seus olhos, meditasse no que foi dito, nos textos, nas histórias, nos personagens, meditasse naquilo que Deus está tratando com os nossos corações essa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nos vemos inseridos nessa história. Nos vemos, ó Pai, quem sabe querendo impor a nossa agenda ao Senhor. Mas o Senhor tem algo muito mais sublime para nós, muito mais do que responder à emergência da situação que passamos. O Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa vida nas tuas mãos. Pai, que possamos ser achados, homens e mulheres, mesmo na nossa indignação, na nossa culpa, no nosso pecado, nos achamos como filhos e filhas de Deus, abraçados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque nada pôde impedi-lo ir para aquela cruz. O Senhor foi fiel até o fim, até a morte de cruz. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Pai, porque muitas vezes o teu silêncio é um chamado para a intimidade. Por isso, Pai, não permita que ninguém aqui confunda o silêncio com a ausência de Deus. Deus nunca está ausente. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que nos fortalece. Tu sabes os desafios que temos, cada um aqui tem. Eu não posso suprir, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso apresentamos ao Senhor as nossas demandas, assim como aquela mulher apresentou. Mas, ó Pai, nós queremos muito mais do que uma resposta de oração. Nós queremos uma intimidade.
Nós queremos um relacionamento. Queremos nos curvar e dizer: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Recebe essa palavra, recebe essa oração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Amém. Graças a Deus. Obrigado.